Graça e paz, irmãos. Aqui é Jefferson Perdono que está falando. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Efésios, capítulo 6. Estamos chegando ao quarto dia do nosso estudo e no primeiro dia nós aprendemos ali através dos versículos 1, 2, 3 e 4 que devemos viver em harmonia. No segundo dia aprendemos nos versículos 5, 6, 7, 8 e 9 que Deus não faz acepção de pessoas. E no terceiro dia, nós aprendemos através dos versículos 10, 11, 12 e 13 que todos nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E hoje, no quarto dia, nós vamos falar sobre a armadura de Deus. E precisamos entender, irmãos, que cada um deve se revestir dessa armadura, que fala aqui em Efésios capítulo 6. Hoje nós vamos falar, sobre três itens, que compõem parte dessa armadura. Nós vamos falar sobre o cinturão, sobre a couraça e sobre os sapatos. E o tema da nossa mensagem hoje é: tomai sobre si a armadura de Deus. Mas antes da gente entrar aqui na palavra, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu hoje pela manhã, assim que eu entrei num grupo da família, um grupo onde a gente se reúne todas as segundas-feiras para cultuar o Senhor. E ali a gente tem esse grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha ali algumas experiências, algumas necessidades, E hoje, ao clicar em um link que foi compartilhado ali, eu me deparei com uma mensagem de um pastor onde eu acompanho há bastante tempo as mensagens desse pastor. A minha esposa também tem acompanhado e os meus pais acompanham também, de muito tempo já, há muitos anos. E eu percebi que quando eu comecei a ouvir a mensagem desse pastor, a oração desse pastor, embora estivesse com a capa, o nome dele, a mensagem era dele, mas essa mensagem estava num canal de um homem ou mulher, não sei, mas tinha ali um nome de homem, nesse canal. Não convém divulgar aqui, porque essa mensagem é a título de vigilância, ou seja, cuidado, o cuidado que nós precisamos ter, porque Jesus disse, que muitos viriam, em nome dele, e nem todo mundo que vem em nome do Senhor vem com a paz do Senhor, não vem trazendo, de fato essa paz. A gente sabe que muitas pessoas são infiltradas no meio de nós que somos cristãos, que procuramos carregar essa fé pura, essa fé não fingida. Nós sabemos que muitas pessoas mal intencionadas acabam se infiltrando para poder contaminar as outras pessoas. E o que eu quero dizer, irmãos, que existem pessoas que de fato, elas estão atrás das ovelhas porque elas entendem o seu chamado e querem cuidar, ajudar a cuidar dessas ovelhas. Mas também sabemos que existem outras pessoas que elas estão atrás das ovelhas por causa das lãs das ovelhas. Elas querem apenas a lã, ela não quer cuidar da ovelha, ela não quer tratar. Dito isso, irmãos, por que eu estou trazendo esse alerta? Porque, embora tinha todas as características desse pastor que eu costumo ouvir suas orações, embora a mensagem tinha todas as características dele, essa mensagem ela estava publicada em um outro canal onde haviam vários outros tipos de mensagens desse mesmo pastor e inclusive outros vídeos que não tinha nada a ver com a fé, irmãos. Não tem nada a ver com a fé, nada a ver com a fé, vídeos de jogadores de futebol e tantas outras coisas assim, que a gente vê claramente que não era um canal, cristão, um canal de alguém que realmente, estivesse ali fazendo algo com boa intenção. Então a gente sabe que esses pastores que se dedicam, à palavra de Deus através do YouTube ali, muitos deles têm,
outros ministérios fora dali, ajudam, né, em casas de recuperações, pessoas que se encontram nesse estado, pessoas que se encontram em estado de rua, né, pessoas que encontram até mesmo fora do Brasil, né, fazendo lá, né, um trabalho evangelístico muito forte. Essas pessoas precisam ser patrocinadas. E o que acontece, irmãos? Essas pessoas, quando elas têm os seus materiais, né, tirado de alguma forma ali sem permissão, até mesmo assim, né, publicado em outro canal, ainda que pareça algo bom, não é tão bom assim, porque não gera recurso. O recurso que geraria se esse vídeo tivesse sendo visualizado no canal oficial. Por quê? Porque o YouTube, ele acaba remunerando as pessoas que estão com esses vídeos, esses materiais em seu próprio canal. Então a gente vê, assim, às vezes claramente a intenção das pessoas em se autopromover, usando material de outras pessoas, querem se autopromover, né, em nome da fé. Então eu consegui perceber ali que tinham vídeos com 2.000 visualizações, 3.000, e ao publicar os vídeos desse pastor, cresceu grandemente o número de visualizações, né, passando de um número assim baixo, né, não tão expressivo em visualizações, para 30 e poucos mil, 50 e poucos mil, né, visualizações. Por que que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Que nós precisamos nos atentar, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Nós precisamos pregar, né, a palavra conforme ela é, e precisamos viver essa fé, né, não fingida. Então, irmãos, porque eu quis trazer esse fato que aconteceu, né, poderia falar sobre mais detalhes, mas eu não quero tomar muito tempo aqui com este assunto, porque nós precisamos entrar aqui na palavra, mas eu trago apenas para nível de conhecimento e a fim de despertar nos irmãos vigilância, para que a gente possa se revestir dessa armadura de Deus. Porque olha só o que está escrito aqui no versículo 14 de Efésios 6. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Essa é a primeira peça da armadura que a gente encontra aqui. Nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. E nós vamos falar sobre cada peça que compõe a armadura. Hoje vamos estar falando sobre 3. E vestida a couraça da justiça. É a segunda peça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então nós temos aqui 3 peças. E porque nós precisamos buscar, né, vestir essa armadura de Deus? Porque Deus tem essa armadura para cada um de seus filhos, para cada um de nós que abraçamos a fé. Nós nos tornamos inimigos do mundo, nos tornamos, né, declaradamente rivais a Satanás e seus aliados, porque a Bíblia diz que aqueles que se tornaram amigos do mundo tornaram-se inimigos de Deus. Então, se você professa a sua fé dizendo que você verdadeiramente entregou a sua vida para Cristo, você foi comprado por um alto preço que Cristo pagou na cruz. Então você hoje foi inserido no plano de salvação de Deus. Você pertence a Ele. Você é propriedade exclusiva dele. Você é propriedade de Deus. Então tudo que é de Deus é contrário ao mundo e às coisas deste mundo. Então você precisa saber que dentro de um campo espiritual você está completamente inserido dentro desta guerra. E diga-se de passagem, às vezes essa guerra está acontecendo internamente, você talvez não entende por quê, mas a partir desse estudo e entendimentos que nós teremos aqui sobre essa armadura de Deus, essa armadura que Deus quer que você pegue, você, né, coloque, porque
está escrito aqui no versículo 13 que nós estudamos ontem, parte do que nós estudamos ontem, uma conclusão onde Paulo diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, se está escrito tomai, significa dizer que essa armadura já foi liberada, mas é necessário que você pegue e você se revista com essa armadura. Deus já liberou, Deus já entregou essa armadura para cada um de nós, mas você precisa caminhar para ter acesso e pegar. Deus já liberou, então você precisa colocar as mãos, você precisa, por livre e espontânea vontade, pegar essa armadura e vestir. Cada um tem essa armadura, cada um tem essa armadura, porque Deus deu essa armadura a cada um de nós que abraçamos a fé. Então, irmãos, nós precisamos meditar na palavra dia e noite, nós precisamos buscar cada vez mais a presença do Senhor para que a gente possa suportar nos dias maus, para que a gente possa resistir. Então aqui no versículo 14 já iniciamos com um cinturão. E para que servia essa peça, né, nos soldados romanos? Né, Paulo, vale lembrar que Paulo, quando ele compara, né, o soldado romano, ou essas peças que protegiam, traziam proteção e segurança para os soldados, Paulo ele traz isso para o campo espiritual para que a gente possa aprender, né, através de exemplos práticos, né, através de exemplos que para aquele tempo, né, para o tempo de Paulo, fazia todo sentido e faz todo sentido para nós também nos dias de hoje, porque o cinturão ele servia para dar firmeza e proteção ao corpo, né? Ele servia para sustentar a armadura e as armas. Então, ou seja, o cinturão ele era posto no soldado para que ele tivesse ali firmeza e proteção. Além de sustentar a armadura e as armas, né, esse cinturão ele servia para levar o que eles precisavam para o campo de batalha. Ele servia para proteger esses soldados, assim como tantas outras peças que nós vamos aprender que também servem para proteção. E esse cinturão que está escrito aqui no versículo 14, cingidos os vossos lombos com a verdade, ó, estáis pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho. Ou seja, esse cinturão que cingia os lombos dos soldados e trazia firmeza e proteção, trazido para o campo espiritual, é a verdade. É a verdade. Quando a gente caminha sobre a verdade, nós vamos estar firmes, vamos estar protegidos, embora Satanás tente contra as nossas vidas, usando pessoas, até mesmo com muitas mentiras, com tantas mentiras, com mentiras que pareçam até mesmo verdade. Nós não precisamos nos preocupar em tentar nos justificar, porque também está escrito que o justo não precisa se justificar, porque esse cinturão da verdade vai trazer firmeza e proteção para a gente. Então nós vamos caminhar, né, em direção a essa batalha espiritual, fazendo uso da verdade sempre. E é com a verdade que nós vamos conseguir combater todas as mentiras de Satanás. E a Bíblia vai falar sobre uma segunda peça, que é a couraça, onde está escrito aqui no versículo 14, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, nós sabemos que a justiça ela vem de Deus, e a couraça da justiça ela vem do próprio Deus, porque é o Senhor Jesus quem é nossa justiça, Ele quem faz justiça por nós. E para que servia a couraça, irmãos, né? Neste tempo de Paulo e trazido para o nosso mundo espiritual, para esse campo de batalha, ela serve para proteger o corpo, especialmente o tórax, proteger o coração e os órgãos vitais. A couraça ela serve para proteger tanto, né, por frente quanto por detrás. E olha só o que está escrito aqui no livro de Salmos aqui 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar.
de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Irmãos, quem cerca a nossa vida por detrás e por diante, e quem endireita os nossos caminhos, a nossa vereda, é o Senhor. Então, essa couraça que nós estamos vestindo hoje, assim como o cinturão ele é a verdade, e a couraça é o entendimento de saber que quem nos protege, quem nos guarda, quem nos cerca é o nosso Deus, porque está escrito também em Salmo 91, né? Que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. São, né, versículos que a gente pode trazer à nossa memória para que a gente venha ter essa certeza, no crer sem duvidar de que essa couraça que protegia no passado os soldados, em nós trazendo para o campo espiritual, é o próprio Deus. E nós então assim temos o nosso coração protegido, os nossos órgãos vitais, ou seja, lugares onde, né, se não estivesse protegido e o soldado fosse atacado ali, ele provavelmente seria, né, morto, seria um ataque mortal. Então, a couraça ela serve para proteção contra flechas e espadas. Ela serve, né, contra as línguas maldizentes que falam palavras tão agudas que, se você não tiver com essa couraça, essa palavra vai direto ao seu coração. E isso pode ser mortal. Então nós precisamos, né, assim como estar com os nossos lombos cingidos, com o cinturão da verdade, nós precisamos também, né, colocar essa couraça sobre nós. Precisamos nos revestir, que é essa couraça da justiça, é esse entendimento de entender quem fará justiça sobre nossa vida é o Senhor Jesus. Quando a gente tem essa mentalidade, esse entendimento, então nós estamos protegidos por detrás e por diante. E nós vamos falar agora, né, da terceira peça que compõe parte dessa armadura de Deus, que é o sapato. Nós precisamos calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os sapatos, eles serviam no tempo passado lá para proteger, né? Proteção e firmeza dos pés dos soldados. Né? Eles serviam também para que eles pudessem ter adaptações, né, aos terrenos, né, estabilidade, né, estar pronto para pregar o evangelho da paz. A gente se encontra quando a gente entende que o evangelho, o buscar da palavra, o mergulhar e buscar mais de Deus vai trazer esse sapato do evangelho, ou seja, nós precisamos estar prontos para cumprir o ID do Senhor e pregar a palavra, pregar o evangelho da paz. Então esse sapato, né, do evangelho, ele é um sapato que nós podemos no campo espiritual não somente proteger nossos pés, mas através, né, do cinturão da verdade, da couraça da justiça e tantos outros, né, itens que compõem essa armadura, podemos estar totalmente prontos para caminhar com passos firmes, mesmo por terrenos escorregadios, porque para isso servia o sapato, né, nos soldados, não só para proteção, mas também para firmeza, para que eles pudessem avançar em terrenos inimigos e galgando lugares ainda maiores, porque eles não dependiam apenas, né, do cinturão, apenas da couraça, apenas do capacete, porque se eles estivessem com os seus pés, né, fragilizados, tornozelos, né, ali fragilizados, sem estabilidade, eles poderiam se ferir e ficar incapazes de, mesmo tendo as outras peças da armadura, não conseguir avançar. Então, irmãos, é importante que você compreenda que você precisa sim, se revestir da armadura de Deus, que a gente encontra aqui exemplos de como fazer isso, de como nos vestir aqui em Efésios 6, com essa armadura que vem de Deus.
Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Não fique apenas nas minhas palavras, mas medite na Bíblia todos os dias. Busque você mesmo o seu relacionamento com Deus. Espero que essa palavra possa ter chegado ao seu coração e trazido paz para você, trazido ânimo, trazido a força que você precisa para buscar a sua armadura e revestir, né, sobre você, porque assim diz, né, esse tema da mensagem de hoje: tomai sobre si a armadura de Deus. Às vezes a gente deseja que, né, um irmão que está fraco na fé seja fortalecido, alguém que está desviado, né, venha retornar ao caminho. Isso é muito bom e isso sim é útil para o reino de Deus, a gente buscar por essas pessoas, mas não devemos nos esquecer nunca de que cada um deve fazer análise de si próprio. Então eu preciso olhar para mim e entender que eu preciso tomar sobre mim essa armadura de Deus, para que então eu tenha condição de não somente me proteger, mas ajudar um companheiro que está ferido nessa guerra espiritual também. Que você seja a Bíblia que o mundo possa ler. Em nome de Jesus. Amém.